Ô, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Eu quero conversar com você que está grávida, ou acabou de ter seu neném, ou está se organizando para isso, ou tem alguém na família, né? A chegada de um bebê na família é sempre um motivo de alegria, claro, é a bênção de Deus, né? Muda completamente toda a alegria da família. Mas neste momento, gente, as mães sofrem muito quando ainda mais elas trabalham fora. O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Será que eu vou precisar me afastar? Por quanto tempo? A cabeça esquenta. É claro, o período da licença maternidade é garantido pela Constituição, tá? Mas pode gerar muitas dúvidas, né? E é claro, como funciona a licença maternidade, quanto tempo ela dura, quem merece, quem não merece, quem paga um pouco, será que merece tudo? Tantas perguntas, é claro, meu amigo está aqui hoje para conversar sobre isso, gente. Para conversar, ele é o Max. Doutor Max, seja bem-vindo. Bom dia, Dani. Satisfação imensa estar aqui novamente para poder bom. contribuir, né, com o conhecimento do Nossa, o Max, e é um assunto assim que desde quando, é claro, né, ele surgiu para ajudar tantas mulheres e muitas famílias, né? Sim, e como que funciona a licença maternidade? Então, primeiro a gente tem que diferenciar a licença maternidade do salário maternidade. Ah, tem? Tem. Um é do direito do trabalho, uma relação de trabalho. Então, a mulher que tem emprego, ela vai ter a licença maternidade. Emprego registrada, carteira assinada. Isso. Agora, o salário maternidade é com o INSS. Então, é um direito trabalhista e um previdenciário. Eles sempre andam juntos, tá? Então, geralmente, o conhecimento técnico do previdenciário anda alinhado com o conhecimento do trabalho. E aí, a licença maternidade é o período de afastamento. O salário maternidade é o valor que ela recebe. São coisas que acontecem no mesmo momento, mas não são idênticas, tá? Então vamos dar um exemplo para quem é registrado. Então, por exemplo, a mulher ela vai se afastar do trabalho em razão do parto. Ela vai ter uma licença do trabalho. Então, ela não precisa de trabalhar, correto? Correto. O que ela recebe durante aqueles meses é o salário maternidade. Tá? Então, é igual o salário dela? É igual, o valor é o mesmo, tá? Tá, não muda. Não muda. Por quanto tempo? Então, vamos lá. A gente tem aí a questão da mulher empregada, vamos falar dela primeiro. Vamos falar dela. Tá? Ela pode se afastar do trabalho 28 dias antes do parto. Tá. E recebe por 120 dias após o parto. Certo. Então, imaginemos que ela teve uma gravidez ótima, não precisou se afastar antes. Um dia antes, ela falou, olha, amanhã vai nascer meu neném, né? Inicia-se ali o salário maternidade e a licença dela. Ela vai ter 120 dias para ficar afastada do trabalho e receber o salário maternidade. Esse é o máximo que a Constituição... Tem um aumento caso a empresa seja adepta à empresa cidadã. E quando ela é a empresa Aí vai até cidadã? 180 dias. Olha que legal. Muitos órgãos públicos trazem esse período e empresas, a maioria de grande porte, né, que aderem aí ao programa de empresa cidadã porque ela tem incentivo fiscal. No caso da funcionária empregada, quem paga o benefício é a própria empresa. Tá. Então, é o cenário em que a mamãe fica mais tranquila, né? Igual você falou, é um tempo de alegria, mas de preocupação. De muitas incertezas, Exato. né? E aquela mamãe que trabalha com carteira assinada, ela pode ficar mais sossegada, porque quem vai fazer todo o trâmite é a própria empresa. Tá. A empresa vai continuar pagando o salário dela sem descontos, né? Sem diminuição. Sei. Não tem aquele percentual que a gente conversa dos outros benefícios, né? Ela vai receber igualzinho ela receberia se estivesse trabalhando. Tá. E a questão do imposto, como que funciona, a empresa vai lidar com o próprio governo. Ela pode ela pode ficar tranquila nesse ponto, né? E como que a pessoa sabe se a empresa está adepta à empresa cidadã ou não? Ela tem que entrar em contato com o RH da empresa, né? Te perguntar, olha, quando ela está grávida, ela provavelmente já vai saber, né? E a empresa vai fornecer, olha, você vai ter 180 dias de Então não é obrigado, né, Max? Não é obrigado. Porque às vezes tem mãe que pode pensar assim, não, mas eu preciso ir atrás. Às vezes vê a notícia, né? Licença maternidade pode ser até 180 dias. Aí fala assim, mas a minha empresa me deu só 120, tá errado. Não, porque provavelmente ela não é adepta ao programa de empresa cidadã. Legal. Tá? Aprender pra gente saber lidar, hein, gente? E agora aquela mãe, hein, que é autônoma, né? Sim. Cabeleireira, ou tem uma loja, empresária, e ela contribui por ela mesma. Certo. E aí nós temos o outro cenário, né? Que é aquela mãe que está pagando o INSS sem ser empregada. Então ela pode ser uma facultativa, né? Facultativa é aquele que não é obrigado a pagar. Pode ser um contribuinte individual, pode ser um MEI. Então são formas de você estar vinculado à Previdência sem estar empregado, né? Sim. Essa mamãe ela vai ter direito a partir do parto, tá? Teve o parto do neném, ela pode fazer o requerimento. Ela vai receber também
por 120 dias, tá? Onde que ela vai? Ela vai no INSS, ou 135 ou o aplicativo Meu INSS para fazer o requerimento, tá? Então ela vai fazer o pedido do salário maternidade, né? Dá vontade de falar auxílio, né? Maternidade, mas é o único benefício que chama salário maternidade. Salário maternidade. Ela vai fazer o pedido, né? E vai apresentar lá a certidão de nascimento do neném e ela vai ter direito a 120 dias, tá? Eu não estou falando 4 meses, dá vontade de falar também 4 meses, né? Porque mas é o termo técnico, é 120 um pouquinho dias. Também, às vezes, muda um ali. mês tem um dia a mais, Exato. a menos. E aí ela vai fazer a solicitação. Com relação ao valor, aí é muito relativo. Por quê? Nunca será inferior a um salário mínimo, tá? Se ela tiver ouvindo essa entrevista e falar, doutor, foi inferior ao salário mínimo, tá errado. Porque o benefício tem que ser igual a um salário mínimo, pelo menos, tá bom? Certo. Se ela tiver contribuições maiores que um salário mínimo, e vamos imaginar que seja variável, vai ter que tirar uma média dos últimos 12 meses para saber qual que vai ser o valor dela, tá? A partir de quanto tempo de contribuição? Essa mamãe, ela tem que ter 10 meses de carência, né? A gente já conversou o que é carência. São a quantidade mínima de contribuições para ter direito a um benefício. Vamos dar um exemplo que fica mais claro para todo mundo. A questão do plano de saúde. Então, o plano de saúde, ele traz uma carência, né? Então, por exemplo, se a mamãe ela quer ter um parto pelo plano de saúde, geralmente são 12 meses. Então, ela fala, eu quero ter um neném, eu vou contratar um plano de saúde, porque eu quero que o meu parto seja feito no particular. Ela vai ter que pagar 12 meses daquele plano de saúde para ter direito, correto? Correto. O INSS não é muito diferente. Ele traz aí, porque senão a pessoa fala assim, vou ter neném mês que vem, vou pagar esse mês e já tem direito? Não é assim que funciona, tá? Então ela tem que pagar 10 vezes o INSS para ter direito a receber o salário maternidade. Tá bom? E aí, só um uma detalhe. comparação. Pode falar. Que me esqueça. A mamãe empregada não tem essa preocupação. Então, tá? isso que eu queria saber. Exato, aí, viu? Li seu pensamento. Então, exatamente. Porque, por exemplo, a mulher entrou, ela foi registrada agora, em janeiro, por exemplo, e aí chegou em julho, ela descobriu a gravidez. Isso, ela está tranquila, porque para empregada não exige carência. Tá bom? Então não tenha essa obrigação de ter pagado 10 vezes o INSS. Ela está liberada disso. Tá? Quando que a mãe autônoma que contribui com o INSS, quando que ela deve dar entrada? A partir do nascimento. A partir do nascimento? A partir do nascimento, E só ela faz isso? Não, ela pode fazer por meio de um procurador, né? Que pode ser um advogado, pode ser qualquer outra parte, mas tem que ser, eu sei que você está imaginando aí, como que a mamãe, com recém-nascido... todo desgaste, né, gente? Pelo amor de Deus. É sempre bom contar com alguém. Fila. Na verdade, se Mas tiver ela pode fazer pela internet? Pela internet, não. É totalmente pela internet. Ou é 135, vai ligar, né, no 135, vai solicitar, o INSS ele vai abrir uma exigência lá no site ou aplicativo e a pessoa vai ter um período para juntar os documentos, tá bom? Ou ela vai entrar no Meu INSS, ela vai criar uma senha.gov, tá, do site gov.br, e essa senha ela vai entrar lá no sistema para fazer a solicitação, tá? É muito difícil hoje em dia ter que ir na agência. É difícil, São raras as situações. Só em que caso bom. de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que precisa de uma perícia médica, tá? Entendi. Então, geralmente, acaba fazendo tudo pelo aplicativo Meu INSS. Ô, Max, e olha só, ela dá entrada, aí ela tem os documentos, ela faz tudo pela internet, então o auxílio... O salário maternidade, a mãe consegue fazer tudo pela internet. Aí, quantos dias para ela receber o primeiro? Em regra, de 30 a 45 dias, tá? Que dá o momento do INSS reconhecer o direito, implantar o benefício, criar um número de benefício, indicar o banco que vai ser feito o pagamento para poder liberar o pagamento. Eu vou fazer uma pergunta bem... À vontade. Daquele tipo... Porque existem situações assim da mãe que nunca contribuiu, né? Da mulher que nunca contribuiu. E aí, como você já disse, tem a carência e tal, não existe nem nada que possa ajudar essa mulher, né? Infelizmente não, Dani. Tanto que todas as vezes que eu venho aqui no programa, faço questão de falar da pessoa estar vinculada com o INSS. Porque realmente são situações imprevisíveis. Às vezes você planeja uma gravidez, às vezes não. Né? Às vezes você imagina que vai se aposentar e às vezes você fica doente antes daquele caminho. Então, sempre estar pagando o INSS ajuda a pessoa a estar vinculada a ele e ter direito ao benefício. É um seguro, então, né? Exatamente. Né? Então, se a mamãe não estiver pagando ou tiver começado a pagar autônoma, né? Pagou 2 meses, engravidou, ela não vai ter direito, infelizmente, ao benefício. E não tem nenhum outro benefício
para substituir aquele. E se ela estiver no seguro-desemprego ou desempregada? Então, aí nós temos aí um detalhe muito importante, que é o período de graça, né? Vou tentar ser mais claro possível, ser bem didático. Qual o nome? De graça? De graça. Ah, de graça. Isso. Nós temos aí a qualidade de segurado, que é você estar pagando INSS. Vamos colocar a mamãe que não tem carteira assinada, ela tem aí algum comércio, né? Ela paga o carnê dela e ela, por algum motivo, deixou de pagar. Certo. Vou dar um exemplo. Tá? Pagou por 2 anos e parou de pagar. Certo. Ela não perde, a partir do outro mês, automaticamente, ela não perde os direitos do INSS. Ela tem um período, mesmo sem pagar o INSS, que ela tem o direito de receber o benefício. Qual o período? É o período mínimo de 1 ano. Mínimo de 1 ano. Se ela tiver mais de 10 anos de contribuição, esse período pode ser estendido até 3 anos. E no seu caso de seguro-desemprego, ela vai ter aí pelo menos 1 ano e 1 mês de período de graça. Então vamos imaginar o seu caso, né? Ela foi empregada, trabalhou por 2 anos, carteira assinada, foi demitida, recebeu o seguro-desemprego. Na 5ª parcela, imaginemos, né? Sim. Ela descobre que está grávida. Meu Deus, vou ter direito ao salário maternidade ou não? E aí ela vai ter o neném, né? E fazer o pedido. Ah, e vai ela ter direito? Vai ter direito. Por quê? Porque ela está há menos de 1 ano sem pagar então, o INSS. dentro de 1 ano, no seguro-desemprego, tem direito? Sim, ainda que no seguro-desemprego. O período de graça ele tem que ser muito bem analisado, tá? Que é um pouco mais difícil de analisar, assim, quem é leigo para descobrir, tá? Tá. Então, é muito comum o INSS negar benefício de quem está em período de graça, tá? Tem que ficar atento a isso. Quando a pessoa está contribuindo, dificilmente o INSS vai negar o benefício. Quando a pessoa é empregada, não há motivos, né? Mas quando ela está num período mesmo sem pagar, nesse período de graça, né, que eu falei, pode ser que ele venha a negar, então tem que ser requerido, às vezes, até judicialmente. Ô, Max, e para as autônomas, né, que passam, às vezes, por situações difíceis e desafios, por exemplo, como perder o neném. Sim. Né? Sim. Perder o neném, eu estou falando para as autônomas, né? Porque dentro das que são registradas pela CLT, tem uma outra estrutura. Como fica a situação? Para esse caso, segue a mesma regra, tá? A gente não vai precisar diferenciar a autônoma da empregada. Que bom. A gente sempre fala de salário maternidade. Para a mamãe, imagina-se, né? O final feliz aí da gravidez completa, Sim. o neném nascendo com vida. Mas não é só para esses casos que cabe salário maternidade. Então, no caso do aborto, a mamãe vai ter direito a 14 dias de salário maternidade. Também 14 dias de afastamento, tá? É um período curto? É. Eu também acredito que seja, até não dá para se recuperar em 14 dias de um evento tão traumático, né? Sim. Mas é o que a lei prevê hoje, tá? Existem projetos de lei para aumentar esse período e tudo mais, mas ainda a lei diz 14 dias, tá? Uma outra situação que também não é nada agradável é a questão do neném nascer sem vida, né? Que a gente chama do natimorto. Natimorto. Né? Então, nesse caso do natimorto, a gente entende que é uma gravidez completa, onde no ato do parto o neném sai sem vida já, né? Então, nós teremos aí os 120 dias também, tá? Segue a regra do salário maternidade. Ótimo. Tá bom? Olha que informação E aí boa. também na questão de adoção, né? A adoção ou guarda para fins de adoção tem os mesmos 120 dias de licença de salário maternidade. Os direitos são os mesmos, Exato. né? Para os pais. A criança até 12 anos, tá? Então, se a mamãe vai adotar, imagina assim, uma adoção autônoma de um homem. Um homem adotando a criança. Ele tem direito à licença, ao salário maternidade? Tem? Tem. Que legal. Então, porque é ele que é o responsável por aquela criança, né? Então, ele vai ter direito. E tem mais um caso onde o homem pode ter direito. A criança até 12 anos, né? Até 12 anos. Tá. Também tem projeto de lei para estender até 18 anos. E se o homem for viúvo? Também, mantém. Por exemplo, você está falando assim, a mamãe exemplo, morreu no parto, digamos assim? É. Exato. E aí vamos imaginar que a mamãe entrou com o salário maternidade com 25 dias antes do parto. E, infelizmente, ela veio a falecer. Aquele pai, ele pode pedir a substituição no lugar da mãe. Antes, a lei, ela fazia o quê? Se a mãe viesse a falecer, ninguém mais recebia. Agora, o pai, ele pode receber no lugar daquela mãe que veio a falecer. Que bacana. Ô, gente, ó, como é legal ter informação, né? Quando a gente busca informação, aprende, dá outro sentido, né? E aí a gente fica mais tranquilo. Então, se você está passando por alguma situação, neste momento, da sua maternidade, ou você que é homem, está aí com seus filhos também, procure informação, que isso ajuda você a lidar aí com essa fase
porque o desconhecimento deixa a gente muito confuso, né? E gera muito E as conflito. informações são muito soltas, né? A gente até consegue na internet, mas às vezes a gente não consegue sedimentar ela e construir um raciocínio. Exatamente. Né? Uma dúvida também muito grande é a questão da estabilidade da grávida no trabalho, né? E aí? Então a mamãe pergunta, será que tem estabilidade? Conheceu a gravidez, tomou conhecimento, nasce a estabilidade, tá? E ela tem estabilidade até 5 meses depois do parto. Então, digamos que no cenário comum, a mamãe começou a receber a partir do parto, ela vai receber por 120 dias. Certo. 4 meses. Então, ela tem mais 1 mês de estabilidade. Mais 30 dias de estabilidade. Tá bom? Assim também o homem. Assim também. Não, na verdade, o homem não tem, né? Essa estabilidade, tá? Porque ele não teve o parto. Tá? Ele consegue receber no lugar, mas ele não tem estabilidade. Porque a licença do homem também é pequenininha, né? E só para fechar, também a questão de poder juntar as férias com a licença. Porque, imaginemos aí, né? O retorno ao trabalho da mamãe é muito complicado, né? Sim. Deixar o nenenzinho, voltar ao trabalho, sejam 120 dias, 180, né? 6 meses com o nenenzinho, passa voando, né? Eu tive aí os familiares com o nenenzinho pequeno, a gente acompanhou de perto, viu? Quanto passa rápido e quanto é dolorido voltar à rotina, né? Exatamente. Então, muitas empresas, elas decidem o quê? Juntar as férias com a licença maternidade. Pode também. Pode. Na verdade, a lei não proíbe, tá? Só que lá no e-social, onde você lança tudo, onde a empresa faz tudo, o sistema, ele não deixa você conceder férias com antecedência mínima de 30 dias. Então, você tem que avisar que a pessoa vai ser de férias com 30 dias antes. Quando a mamãe sai de licença, não dá para conceder as férias durante a licença. E aí tem empresa que vai dizer assim, olha, não dá para fazer isso. É isso que muitas empresas vão dizer. Você tem que voltar a trabalhar 1 ou 2 dias e aí você pode sair de férias, né? Isso em razão do sistema, tá? Só que se a empresa avisar o e-social antes dos 30 dias, antes dela sair de licença maternidade, dá para estender, tá bom? Tá. Então, assim, às vezes por desconhecimento até da própria empresa, né? Ela fala, não pode juntar a licença maternidade com férias. Na verdade, pode. Às vezes, por não ter informado antes, vai barrar. A mamãe volta lá, trabalha 1, 2 dias, e só volta cumpre o horário e consegue tirar as férias também. Por isso que é interessante organizar, né? Exato. Saber lidar. E a empresa conhecendo o e-social, hoje o e-social já tem alguns anos, então é mais fácil dela entender, ela consegue, antes da mamãe sair de licença, avisar que no dia tal ela vai estar de férias, tá? Então não vai ter problema nenhum. E a mamãe consegue ficar aí mais 1 mês com a criança. Muito bom, muito bom. Que as coisas possam melhorar também, né? Que possa ter mais vantagens, mais cuidado para quem é mãe, para quem é pai. Max, muito obrigada. Ele que sabe tudo sobre previdência, o cérebro que chega aqui e ajuda a gente a solucionar as nossas questões, as nossas dúvidas. Obrigada, doutor. Dani, agradeço sempre o convite. É um prazer imenso dividir o conhecimento, né? A gente está aqui para isso. Queria aproveitar, se me permite, dar um abraço especial a todas as mulheres, né? Obrigada. Cumprimentando você. Obrigada. Né? E especial a minha esposa, que é uma mulher maravilhosa, e minha mãe e minha sogra, que eu amo muito. É claro, as duas, isso aí. As 3 mulheres da minha vida. Aí, olha, fazendo declaração, hein, gente? Que legal, muito obrigada. Obrigado, Dani. Até a próxima, hein? Até. Posso conversar?